Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Desvendando Chamados. E hoje a gente está com o Caleb, que vai trazer o testemunho dele. E o Caleb é ministro de louvor, né? E ele ainda vai fazer uma palhinha para nós, a capela no final. Então não perde esse episódio por nada. Já aproveita, curte, comenta, compartilha e não esquece de se inscrever e ativar o sininho aí para você receber toda vez a notificação quando entrar um novo episódio. Caleb, seja muito bem-vindo e eu queria te agradecer do fundo do coração pelo teu tempo disponibilizado, o horário do almoço dele, tá, gente? Ele tá doando o horário do almoço dele, isso é muito importante falar, né? Mas eu quero te agradecer do fundo do coração por você estar trazendo esse testemunho da sua vida, da sua caminhada para nós e para as pessoas que vão nos assistir. E quem sabe quantas almas o teu testemunho vai tocar, né? Amém. Então seja muito bem-vindo e a palavra está contigo. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Caleb. Eu venho de uma trajetória, né, na parte de louvor. Carrego essa missão de Deus. Eu gosto de falar que eu, na verdade, não é para mim, mas é para passar por mim. Eu acredito que Deus confiou em mim para que eu pudesse cumprir esse chamado, né, que nós chamamos de chamado, e fazer a parte do ID, levar a salvação de Deus. Então, eu acredito que quando nós estamos ali na igreja, né, igual você viu, nesse domingo foi incrível também, a gente participou de uma glória de Deus naquele lugar. E a nossa maior missão como ministro de louvor é levar aquelas pessoas a um lugar de adoração. E naquele domingo a gente sentiu isso, né? Foi incrível, foi palpável como Deus nos tocou ali. E essa é a nossa responsabilidade de hoje, né? Eu falo dos ministros do Brasil, de louvores. Então eu vejo aqui que a nossa responsabilidade é trazer uma cultura de Deus do céu mesmo, ao ponto de ser palpável para a congregação, no caso, o corpo de Cristo. Lindo demais. Caleb, conta para nós e para o pessoal que vai nos assistir, como que foi o teu encontro, né? Se tu já teve assim um encontro sobrenatural com Jesus, aquele momento que tu diz, nossa, sabe, que fez aquele ponto, aquele marco, como que foi a tua história. Eu sei que tu veio de pais pastores, né, que tu estava me falando ali nos bastidores, então tu nasceu na graça, né? Sim. E isso é muito bom, isso é muito importante, né? Talvez foi muito mais fácil do que muitos que não nasceram, né, que tiveram que talvez tiveram uma peregrinação, que foi o meu caso até chegar aqui, né? Foram alguns anos até chegar aqui. Então hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que o meu filho praticamente nasceu na graça, né? Porque eu me batizei logo depois que ele nasceu. Foi nem 1 ano de idade ele tinha quando eu me batizei. Então praticamente ele está crescendo na graça, né? Conta para nós como que aconteceu, como que foi tudo, como que chegou até hoje nesse louvor maravilhoso. Gente, o louvor dele, assim, ó, ele canta em espírito, é coisa mais linda, é lindo demais ver. Eu me encantei domingo vendo ele louvando a Deus, cantando para Deus, assim, porque ele canta, ele louva para Deus. Não é para as pessoas que estão ali, né? As pessoas não entendem que isso tem diferença. Muita diferença. Né? É muita diferença. Então, conta para nós a tua trajetória, como que tudo aconteceu, como que tudo iniciou. Bom, eu venho de uma família que a fé é muito, muito grande, sabe? Minha família, na parte da minha mãe, onde eu aprendi mais, é bem apaixonada por Jesus. Claro, eu tenho meus primos que também fazem parte disso. Eu acredito que nossa família ali
da geração da minha mãe para a geração da minha geração, dos nossos primos, da minha irmã, nós fomos, querendo ou não, tocados por Deus, né? Então, alguns veio, mas, tipo assim, antes da conversão deles, mas também foram tocados, né? Então, eu acredito que tudo isso que nós vivemos foi parte de um sim da nossa família, né? Do meu avô, da minha avó, da minha mãe, do meu tio que se converteu, né? Foi o primeiro da família que se converteu. E aí veio o meu avô, e depois do meu avô foi todo mundo, né? Então nós nascemos nessa ideia e nessa vida incrível com Jesus. E já venho de um lar cristão, mas eu fui ser tocado por Cristo mesmo, foi ali nos meus 13 anos. Foi onde eu realmente eu tive minha primeira experiência com Ele, né? Então, eu acredito que eu vivia numa plenitude ali, né? Na minha adolescência, entendi, até ter uma maturidade de entendimento, mas quando eu me, tipo assim, entendi, parece que deu um estralo na cabeça. A gente tava eu não lembro se era um culto ou se era um retiro. 13 anos. 13 anos, acho que era um retiro. E agora tu tá com quantos? Eu tô com 26. 26. E eu vejo assim há 13 anos atrás. Foi aonde eu realmente falei, eu quero ser tocado por Deus. Eu preciso. Claro, a gente já vem entendendo muitas coisas, tem aquela ardência que tem bem no meio do nosso peito, assim, que é o próprio Espírito Santo nos ensinando e já falando que temos isso, que isso é pra nós, entende? Tipo assim, você tem um chamado, é pra você fazer isso, é isso, isso, isso. É aqui. Isso, e quando você encontra, no caso eu encontrei Jesus ali, a minha experiência com ele de sentir, de ter uma experiência na parte física mesmo, eu falei, é real, eu preciso viver isso, eu quero mais, tô com sede, e aí foi com o decorrer, na verdade eu fui entendendo como funciona. E o que tu sentiu? O que aconteceu nesse momento? Bom, nesse momento 13 anos, tu tava lá no retiro, o que tu sentiu? Qual foi essa vivência, essa experiência, né? Eu acredito que toda busca por Deus, ela vem por uma falta de algo na nossa vida. Então, quando nós queremos preencher, automaticamente nós temos falta de alguma coisa, né? E eu tinha muito de o que está acontecendo comigo, por quê, o que foi. Eu tinha muitas vozes, perguntas, e o que está acontecendo, muitas dúvidas. Por que estou aqui, qual que é a ideia, né? Então, eu venho de um processo de cura mesmo da alma, eu venho de um processo de cura de interior, de vivências, sabe? De traumas. Então, foi aonde eu consegui me conectar com o Senhor através das minhas dores. Então, foi onde Ele me amou. Aí foi o meu primeiro encontro que eu tive de amor, de paixão por Jesus, né? Tu estava nesse retiro, foi como se fosse um sentimento? Exatamente. Para dar contexto, né? Eu sofri um abuso sexual quando eu tinha uns 4 anos. E foi a partir desse momento que eu tive a consciência, porque até os 13 anos eu não lembrava de nada. Sim. E aí eu participei de uma cura interior, que eu lembro até, uma pastora chamada Pastora Sônia, que eu amo demais, que me ensinou tudo o que eu entendo sobre cura, né? Da alma. E foi a partir dali que eu tive a consciência de que eu preciso preencher aquilo que foi roubado, né? Porque... claro que veio os pensamentos de se o Senhor é o Deus, o porquê deixou acontecer. Sim, as indagações, os com certeza, porque você acredita que você nasceu num lar incrível, cheio de amor, mas o porquê? Então, e muitas vezes a gente cria uma ilusão de que como a gente está nesse caminho, nada pode acontecer. E não é assim que funciona, né? Até você entender que existe uma vulnerabilidade, que você estava em um momento de estava sendo vulnerável em um ambiente, que você estava sendo exposto ali, e automaticamente acontece por um coração mau, entende? É difícil a pessoa ter a consciência disso. Então, tipo, Deus trouxe esse pensamento para mim.
Deus trouxe essa consciência para mim ao ponto de entender que não foi ele que me feriu, entende? Sim. Foi o mundo que me feriu. E eu me consertei nele. Eu me ele te acolheu, não preenchi foi as lacunas nele. Então, todo mundo, tipo assim, por mais que seja pesado ser filho de crente, sabe? Ser filho de quem acredita na fé, mas eu acredito que eu não tinha consciência de nada que estava acontecendo. Foi quando, nesse retiro, eu tive um encontro com Deus de forma de mover mesmo, sabe? Aquele mover todo. Sim. E eu queria mais. É um encontro que tu te derrama num choro. Que aquele choro, é o choro que te curou ali, que tu botou, acho que toda a dor, tudo que precisava para fora, né? A cura começa ali, começou ali. E quando eu fui querer mais, quando eu tive fome dele, automaticamente ele veio e me preencheu. Que lindo. Então, quando ele foi me preenchendo, eu fui entendendo coisas que precisavam ser consertadas na minha vida. Olha que lindo, 13 anos, mas aí ali tu já tinha batizado, não? Já tinha, foi no mesmo ano. Ah, tá, mas foi depois desse encontro, foi antes, tu lembra? Do batismo? Não, eu batizei primeiro. Batizou e daí teve essa experiência. A experiência com Deus de depois cura. foi naquela, tipo assim, adolescente, né? Então, vamos batizar, batizou, beleza, tudo certo. Aí quando eu conheci coisas espirituais, que eu sou apaixonado hoje, eu adoro essas coisas espirituais, gosto de ser, tipo assim, assuntos, desvendar aquilo que tá no secreto, sabe? Perguntar pra Deus o que tá acontecendo, o porquê, como que tá funcionando, quero entender, eu quero pegar. Eu sou dessas também. Entende? Quero pegar algo, quero que o mundo espiritual seja palpável ao ponto de eu tocar e mudar, entende? Através de Cristo, claro. Então, eu sempre tive essa consciência, né? Muito lindo. E aí passaram esses 13 anos, tu teve essa experiência e quando que entrou o chamado do louvor? Quando que essa história começou a desenrolar e tu disse, descobriram a tua voz, tu descobriu a tua voz, que acho que eu primeiro a descobrir a voz, ou às vezes outras pessoas descobrem o nosso dom e a gente diz, será que eu tenho esse dom mesmo? Sim. Bom, eu tenho uma ideia na minha cabeça, né, de como Deus me chamou. Eu acredito que eu sempre fui afinado desde pequeno ali, cantava desde pequenininho, fazia apresentação das mães para os pais, né? Então, eu sempre tive a consciência de que eu cantava, mas eu nunca tinha experimentado ministrar para outras pessoas e entender que meu louvor cura outras pessoas, que a minha adoração aproxima outras pessoas, eu não tinha essa consciência. Depois ali, claro, eu entrei para intercessão, eu gosto muito dessa área, né? Ah, que legal. E eu fui me aprofundando em Deus, entende? Então, existe uma trajetória, não é só ministrar em cima da plataforma e pronto, né? Tem todo um processo. Exatamente. Ali, né? Então, nesses processos que eu aceitei, ajudaram a forjar o Caleb ministro hoje, sabe? Então, eu tenho muito a aprender ainda. Tenho uma trajetória gigante ainda com Deus, ainda ele tem muito a me revelar, ele tem muito a dizer segredos, né? Mas eu vejo assim que de todo esse impulso que eu tive, que eu falo que é do próprio Espírito, que falou, vai pra lá, vai pra cá. Então eu foi te conduzindo. Foi me conduzindo de uma forma que foi me trazendo um entendimento ao ponto de eu ter a consciência sobre chamado, né? Tu sempre gostou de cantar, desde pequenininho. Tu tá falando aqui, eu tô lembrando do meu filhote, que o meu filhote tem 11 anos, ele ama louvar, né? E tu falando, tá passando um filme aqui na minha cabeça, mas como que foi, assim, tu teve 13 anos, aí tu teve essa experiência, tu lembra mais ou menos da idade que tu tinha, quando tu diz, nossa, será que eu posso louvar? Então, aquele momento que acabou, tipo, não, é isso aqui que eu quero, o meu chamado tá aqui, eu tenho que ir pra cá. Eu sempre participei do louvor em si da igreja, né? Com quantos anos tu começou a participar? Acho que eu tinha uns 14, já tinha 14, 15 ali. Mais novo, né? Novo. Mas já tinha uma consciência. Tipo, cantava, mas era aquela questão de oportunidade, sabe? Vamos fazer deixar
os adolescentes abriam o culto. Aham. Aí a gente ia lá, abria, eu tinha um amigo chamado Gabriel, tenho ainda, um amigo chamado Gabriel, que era da guitarra, era nós dois, a gente mobilizava tudo, vamos fazer a abertura do culto, que não sei o quê. lindo. Já era o espírito agindo, né? Claro, aprendendo, né? Tá, e aí tu começou nesse ponto, cantando aqui, fazendo ali, mas e aquela parte assim que tu começou oficialmente a subir no púlpito e a soltar a voz, porque rasgar a voz no Espírito Santo, que nem tu rasga, é um processo. Sim, mas nem foi na plataforma que aconteceu. Era isso, ali que eu queria chegar, onde que aconteceu? Porque naquele momento tu deve ter dito, caraca, o que é isso? Porque a gente sabe que não é da gente. A gente sabe que é do Espírito que Sim. entra ali, que é um nível de adoração que tu entra e junta dom, habilidade com o Espírito Santo, é uma fusão toda que Sim, acontece, né? Entra a parte do você entender, receber, né, a parte de Deus, os dons, né, busquei aqueles dons e exercitei esses dons, né, porque não adianta também só ter a habilidade em si, mas também ter que exercitar. Claro, é um treinamento, né? Esses dons que você tem, sabe? Então eu sempre tenho a técnica, mas eu sempre levo a espiritualidade, mas a técnica embaixo e a espiritualidade em cima da técnica. Que lindo então, isso. Essa estrutura é importante, hein? Sim, eu acho que é fundamental, é o básico na vida de um ministro ou de um pastor de qualquer coisa. Né? Porque querendo ou não, o pastor vai ter que ter a comunicação, né? Então ele pode ali treinar muitas coisas. Mas eu vejo assim que... E o momento? Tu ia falar do momento, aquele que tu disse, que vozeirão é esse que tá chegando aí? Estávamos participando de um propósito da nossa igreja. A gente ia fazer um congresso, ia fazer parte da liderança do jovem. Se eu não me engano, foi em 2017, 16 ou 17. Eu acredito que eu já tinha uns 17 anos para 18. Ou seja, levou um tempinho, né? Levou alguns anos ali até isso acontecer, tu chegar nesse lugar, né? Isso. E questão de maturidade, né? Deus age muito na questão da maturidade. Emocional e espiritual, né, Caleb? Eu vejo assim que Deus, ele sempre vai, de acordo com o seu entendimento, ele vai se revelando. Ele não tem como se revelar para você, tipo, sem uma maturidade para entender as coisas que ele tem. É um processo de relacionamento. Ele vai se adaptando ao seu tempo. É isso que ele faz. Mas no momento que a gente tava ali, tá fazendo um propósito, e a gente lembra que a gente tinha raspado a cabeça, era um propósito de nazireus, né? E depois que a gente raspou a cabeça, a gente tinha uma oração de sexta-feira, eu lembro. E eu que fazia o louvor. Era um violão e a voz, né? No caso, meu amigo e a voz. Só que assim, eu sempre tive palavra de conhecimento da parte de Deus, só que eu nunca tive coragem de falar. Entende? Nunca tive essa ousadia. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, sabe? Tipo, às vezes Deus falava nitidamente o que aquela pessoa que estava acontecendo, que eu tinha que entregar algo para ela, mas eu não tinha essa ousadia de falar. Então foi um dia que nós estávamos cantando e eu não sabia o que fazer. Era uma roda, era uma oração de sexta-feira e a gente começava a caminhar dentro dessa roda, cantando, o violão acompanhando comigo ali e eu cantando. E quando eu chegava nessas pessoas, eu comecei a cantarolar a palavra de conhecimento que eu tinha sobre essa pessoa. Que lindo, através do louvor. Então, Deus é tremendo, eu comecei né? a entender a parte da ferramenta, sabe? Não que a música em si, eu amo a música, eu amo o louvor, mas eu acredito ainda que o louvor é só uma ferramenta. Sim. Eu acredito que tem muito mais para transbordar, não só no cântico, sabe? Eu acredito que na minha trajetória de chamado, de missão, eu acredito que Deus tem muito mais ainda a revelar. Eu acredito que o louvor é só uma ferramenta que eu carrego que vai ajudar a impulsionar. Tem gente que prega louvando, né? Sim. Não sei se tu eu não vi, mas tu também faz isso já? Já. A gente ministra, né? Então, tipo, eu venho de uma... Não é uma pregação, eu falei errado, é uma ministração. Ministração, Eu venho de uma linha de harpa e taça que é a mesma da F-Hope, né? Então, nós entendíamos que
eu tive um treinamento onde cantávamos a Bíblia, então nós tínhamos que aprender juntamente com a intercessão, né? Era a intercessão e a parte do louvor, né? No caso ali, a equipe de adoração, juntamente com o instrumento. E aí nós cantávamos, né? Em cima da pauta de intercessão, aquilo que os nossos intercessores oravam. E aí nós tínhamos que cantar sobre isso, né? Nossa, lindo demais. E aí tu tava ali naquela roda, tocando, e aí tu começou, o Espírito Santo te levou para um outro lugar, Sim, mais profundo ali. E claro que a gente tava num nível assim, a gente tava num propósito nervoso mesmo, a gente tava se humilhando mesmo, sabe? Se derramando ao Senhor antes de acontecer essa oração, que a oração de sexta-feira acontecia, mas o nosso propósito estava em andamento, então, tipo, deu um match ali, deu certo, entende? Então... E aí aquela voz veio. Isso, foi nesse momento que eu tive a ousadia de falar, porque a voz sempre tá. Uma coisa que eu entendo que... Tu não conseguia liberar ela. Isso, Ah, entendi. Ser profeta é a partir do momento que eu falo. Não é a partir do momento que Deus fala comigo. Porque Deus só vai falar comigo. Mas quando eu trago pra fora, trago a palavra e libero, aí sim eu cumpro um dever de um profeta, né? Então, eu acredito que eu carrego muito esse do profético em mim, mas tem muita coisa a aprender ainda. E ali tu começou, e ali foram os primeiros passos. Sim, E aquela voz que eu escutei lá, aquela voz que tu soltou assim com a alma lá na igreja, quando que essa voz veio a primeira vez, é um nível de voz assim que tu soltou que eu disse, nossa, é lindo demais, porque é um cantar muito com alma, muito com espírito. A gente percebia a entrega ali, Sim, a entrega tua para Deus, para Jesus, né? E a tua adoração em espírito ali, né? Sim. Tu consegue lembrar a primeira vez que isso aconteceu? Eu lembro que eu tive um susto quando foi a primeira vez que eu abri minha boca e aconteceu alguma coisa na igreja. Eu lembro que eu fui chamado para fazer uma abertura de um congresso na nossa igreja, né? Era conferência. E naquele momento me pediram para ler um louvor, para ler um versículo e tipo fazer um louvor ali, né? E quando a gente foi ler um versículo, nós levantamos, eu sempre costumo falar na igreja ali que nós invocamos ao Senhor, né? Então, tipo, falei, cara, tipo, eu lembro que era o Dino, né? Falei, Dino, na bateria, rebenta na bateria, toca um monte, vamos fazer barulho, vamos ler a palavra, vamos exaltar o Senhor, porque eu sei que vai acontecer alguma coisa. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Vai que é uma coisa da minha cabeça. E aí eu lembro que a gente começou, e eu olhei pra trás e falei, bora. E todo mundo, começamos a vir, começamos a orar, começamos a declarar, começamos a ler os versículos, eu não lembro qual, mas começamos a ler o versículo da Bíblia e só sei que a igreja começou a encher. Eu falei, meu Deus, o negócio tá começando aqui. E aí eu fui onde eu percebi, eu acredito que eu tinha uns 17 anos, que foi a primeira vez que eu tive um impacto assim. Eu falei, cara, tem alguma coisa que o Senhor colocou em mim que eu posso liberar para a igreja. Ai, que então, lindo. Foi aí que eu tive a consciência, né? Então, assim, claro, a parte de voz mesmo, técnica, eu fui aprendendo, fui estudando, fui buscando, né, conhecimento. E, tipo assim, a afinação sempre esteve. O negócio era só sustentar, né, alcançar. Então, foi nessa parte mais de técnica e respiração que eu busquei conhecimento, mas ainda estou um pouco enferrujado ainda, né? Preciso exercitar mais. E os desafios, as dificuldades do caminho, da caminhada, porque assim, né? Olhar e chegar lá e ver a voz linda e maravilhosa, tem estudo por trás, teve horas de estudo, horas de dedicação, Sim. Abrindo mão de muitos lazeres e muitas coisas para poder fazer essa entrega para o Senhor. Sim. Né? Porque é uma entrega para Ele, né? Eu acho que o desafio maior na vida de um ministro é a renúncia, né? Porque, querendo ou não só o tempo, ele vai ter que dar tudo, sabe? Ele tem que dar tudo para
para viver algo da parte de Deus, para que seja refletido da sua vida para a igreja, né? Eu tenho um entendimento de que nós ali, por mais que não exista ministério de louvor na Bíblia, eu me intitulo como um ministro, né? Como um servo. A gente se encaixa ali no termo de diáconos, ou seja, servos. Então, nós somos servos da adoração. Então, eu vejo que eu estou ali para servir. E quando eu tenho que servir a igreja, eu tenho que ter uma vida de renúncia. E nessa renúncia, né, claro que todo dia tem uma coisa. Todo dia a nossa vida, a vida do cristão é uma vida de renúncia. Todo dia nós temos que renunciar a uma coisa. Então eu vejo ali que quando eu renuncio coisas que o Senhor fala, olha, isso está tomando o tempo que é meu. Aí automaticamente você vai ter que ir lá e consertar e já trazer essa... Na verdade, o Espírito dá essa consciência pra gente, né? É lindo demais. Tu falando em renúncia, eu adoro jogar beach tênis, né? E na quarta-feira eu sempre tenho meu joguinho, meu horário de aula e tal, mas tem as competições, né? Aí terça tem as ligas e tudo mais. E aí eu tenho os grupos que eu atendo, que são grupos de mulheres, é um movimento chamado Conectadas em Cristo, e a gente leva uma ministração de palavra, oração, e é um grupo que está crescendo. E geralmente são as ligas, os campeonatos, são nos dias que eu tenho os grupos. E para estar com o Senhor tem que ter a renúncia. Sim. E eu lembro que logo no começo, há um tempo atrás, quando começou, eu lembro de eu olhar no WhatsApp e dizer, não, mas é para o Senhor. Sim. É para Ele. E mais do que nunca para mim também, porque é o meu chamado, né? A gente às vezes não entende o que é renúncia, mas são detalhes que tu tem que renunciar de fazer coisas que, seria super divertido eu ir lá. Não, mas eu tenho as coisas do Senhor. Sim. Eu preciso renunciar. Então, eu acho que essa tua fala é um processo e maturidade. Maturidade não só espiritual, claro, espiritual, mas tem que ter emocional. Sim. Porque às vezes tu tá que nem uma criança. Eu não quero largar o brinquedo, quero ficar aqui com o brinquedo. E o Senhor tá te dizendo, larga, que eu tenho outras experiências para te viver, para te amadurecer, para te crescer na caminhada comigo, né? Então, quando tu fala renunciar coisas e muita renúncia na vida para estar caminhando com Jesus de forma profunda. Porque tu pode caminhar com ele de uma forma rasa, mas não é a mesma coisa em caminhar de forma profunda, que nem você que chega hoje num palco, né? E libera uma palavra em profundidade, em espírito, que toca a alma das pessoas ali. É a tua renúncia para cumprir o teu chamado. Exatamente. Que chegou nesse nível para poder tocar quantas almas esse louvor, a hora que tu abre a boca com as ferramentas, com a técnica, mas honrando o teu chamado, cumprindo o teu chamado, honrando as renúncias para poder estar na obra e impactar nesse nível, todo nível dia vai de ter impacto. uma. Todo dia vai ter uma renúncia. E eu não vou te falar que é uma dificuldade, porque na verdade é uma dificuldade dentro da vida humanos, né, da vida de um cristão. Mas quando nós temos responsabilidade diferente relacionado à igreja, se torna muito maior. Sim. Entende? Então, querendo ou não, renúncia nós maior. Estamos lidando com vidas, estamos lidando com almas. E eu acredito que nós ali da igreja somos responsáveis por essas almas. E, querendo ou não, a gente tem que ter um pouco a mais de prudência. Na parte de voz, em questão de desafio, eu acredito que já foi graça de Deus, muita graça de Deus. E também, claro que eu preciso estudar mais, né? Estou pecando muito nisso. Mas eu vejo assim que eu sinto que se tornou natural cantar assim, entende? Se tornou natural ministrar assim, porque isso, como é de todo dia tem uma coisa nova, todo dia eu escuto uma coisa nova, todo dia eu amo música, amo todos os ritmos de música,
Então, isso tornou a minha vida. Então, a questão de ministração, se eu pegar um copo aqui, é uma ministração. Uhum. Então, tudo isso é voltado para, assim, uma água cair de uma torneira é uma ministração. Então, tudo é uma ministração. Lindo demais. E tu já teve convites para cantar outras músicas, porque o teu chamado é louvar ao Senhor. Sim. E já aconteceu de tu ter que fazer esta renúncia? Então, na parte eu sou bem convicto da questão do louvor, sabe? Uhum. Eu acredito que eu não saberia viver pra música, Uma sabe? música comum, normal. Isso, e até sendo um famoso, a não ser que Deus levante, Uhum. entende? Isso não é um desejo que salta do meu coração. Isso não é um desejo tipo assim, eu quero ser um grande ministro de louvor, ser conhecido, não. Mas eu acredito que o meu desejo, além disso, é impactar em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente que eu esteja, seja no trabalho, seja em casa, seja em qualquer lugar que eu estiver. É transformar a vida de alguém. Então, Através eu do nunca tive louvor. um sonho. Não sei se é também por conta de coisas que eu já vivi, né? Tipo assim, eu quero subir, quero ser conhecido. Mas eu sinto que isso puxa pelo fato da minha entrega. E eu acredito que Deus levanta muito. É Deus que levanta. Então, eu só espero o Espírito soprar. Entende? Por mais que eu já tive convites, mas eu vejo assim, cara, se o Deus soprar, vai. Mas se eu for me apegar, tipo, por exemplo, assim, você vai, um exemplo, na época lá, tipo, você vai gravar um CD, bora que não sei o quê. Não faz parte daquilo do que Deus me chamou, entende? Então, quando é relacionado à música, não, mas quando é relacionado à ministração a uma igreja, eu falo assim, é isso que Deus me chamou. Então já teve convites e tu renunciou. Sim, Lindo demais, lindo demais. E uma mensagem, que mensagem tu deixaria assim, porque faz quantos anos que tu tá, desde os 13 anos, né? Tu tá com 26 anos. 13 anos nessa caminhada. Eu tenho muito que aprender, sabe? Eu tenho muito que entender ainda das coisas de Deus. Mas uma mensagem assim que tu deixaria para as pessoas que estão te escutando, algo que tu viveu e que tu diz, pessoal, sabe aquela mensagem, aquele recado para alguém que está escutando que talvez vai ajudar até uma pessoa que talvez tenha uma voz, né, que poderia estar usando para louvar ao Senhor, né? Ou talvez que nem tu vê, tu tem o dom profético, né? E tu segurou, demorou até tu ter a ousadia, né? No meu caso, eu tenho ousadia até demais, o Espírito Santo tem que me segurar, né? Mas no teu, tu não conseguia liberar, né? E qual a mensagem, assim, que tu deixaria para o pessoal que vai nos assistir? Hoje, eu deixaria uma mensagem de que conhecer a Cristo, quem verdadeiramente Ele é. Então, o conhecer a Cristo, ele quebra qualquer barreira, porque eu vou ter uma revelação do Filho, e quando eu tenho a revelação do Filho, eu tenho tudo. Eu tenho uma satisfação na minha vida sentimental, eu tenho uma satisfação na minha vida profissional, eu tenho uma satisfação na minha vida social. Então, quando eu entendo que Cristo é o suficiente, eu torno viver dentro deste mundo mais leve, porque Ele é o meu sustento. Então, a mensagem que eu deixo hoje é: renuncie tudo aquilo, todo dia eu estou renunciando uma coisa, renuncie tudo que você puder para viver essa mensagem de Jesus. Lindo demais, show de bola. Agora, a parte que nós estávamos esperando, o Caleb vai fazer uma capela para nós aqui, né, Caleb? Tem uma música que marcou muito a minha vida, que foi bem nessa trajetória dos 17 anos, né, que é onde eu me apaixonei por Cristo. A minha vida sempre foi cristocêntrica, sabe? Tipo assim, vamos viver Cristo independente da luta, vamos que vamos. É bem assim. Agita as águas paradas da minha alma, me leva com o teu rio que traz vidas. Não tenho as palavras certas a dizer, a provocar-te a
querer-me mais do que já me queres. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. E é isso. Lindo demais. Eu queria ficar aqui, ó, um tempão. Gente, é isso, a gente chegou no final. Eu queria seguir escutando, Caleb. Maravilhoso. Quem quiser mais, vai lá na Palavra Viva, nos ingleses. Isso. Escutar ele domingo, todo domingo, Caleb. Um abraço para o pastor Marcelo, amo demais. Ah, o pastor Marcelo, que já veio aqui, né, trazer o testemunho dele tremendo. E quer fazer convite pessoal aí para vir? Galera, vamos aparecer lá. Eu amo essa igreja. Eu passei por um processo bem doido e, tipo assim, que igreja que acolhe. Meu Deus do céu. Eu vi realmente o sentido de acolhimento mesmo, né? Então, os nossos cultos no domingo, na parte da manhã, às 10 horas. E na parte da noite ali, no domingo, às 7h30. Temos também o culto na quarta-feira, que é às 20 horas. Então, espero você lá, viu? Lá na Palavra Viva. Tu tá lá todo domingo? Como é que é teu... Não, hoje nós temos várias equipes lá. Então, cada equipe é responsável por um domingo, né? Então, eu tô praticamente num mês lá, tipo, uma vez no mês. Uma vez no mês. Nossa equipe toca. E vocês cantam nas outras igrejas, ou não? Tem um grupo só... que nem tu representa só a Palavra Viva dos ingleses. Se precisar, a gente tá bem livre, né? Outra Palavra Viva. Mas como nós, às vezes, já precisamos, já chamamos outras pessoas da Palavra Viva pra vir pra cá, pra ajudar a gente no louvor. Lindo demais. Gente, é na Palavra Viva lá dos ingleses, é tremendo demais. Eu vou lá, eu amo, eu adoro. Então você tá super convidado aí. Ah, nunca fui numa igreja evangélica. Vai experimentar, ué. Já experimentou tanta coisa por aí, vai experimentar uma coisinha diferente também, né? Vai ver, vai que Deus converse contigo lá, né? O convite está feito, Caleb, quero te agradecer mais uma vez pelo teu tempo, pela tua dedicação, por você ter aberto mão do seu tempo de almoço para estar aqui com nós. Isso é rico demais, valioso demais. Quer dar um tchau pro pessoal? Tchau, pessoal, muito obrigado, tá? E é isso. É isso. Então tá, pessoal, já aproveita, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Compartilha, ajuda a evangelizar. Ah, mas não sou evangélico, não sou isso, não sou aquilo. Só compartilha. Compartilha, porque se essa palavra, se esse testemunho tocou no teu coração, vai tocar no de outras pessoas também. Então compartilha, curte, comenta, se inscreve no canal e vamos lá. Ativa, né, as notificações também para receber cada vez que a gente posta episódio aí. Tem sido um mais tremendo que o outro, um mais lindo que o outro. E eu espero que, assim como Deus derrama na nossa vida, que Ele derrame também na vida de vocês aí dia e noite. Tchau, pessoal!